Pessoal, Letícia Maia, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e Leeds University do Reino Unido. Apaixonada por diversidade cultural, iniciou sua carreira como trainee da Tata Group em Nova Delhi, na Índia, e atualmente é responsável pela área de educação corporativa na Elevadores Atas Schindler, da Suíça Schindler Group. Ela já tem na bagagem 10 anos de atuação em desenvolvimento organizacional e atua em diversos projetos nacionais e internacionais sobre transformação cultural, intraempreendedorismo, desenvolvimento de lideranças e educação corporativa. E utiliza algumas metodologias como 6D e design de experiência. É óbvio que nessa vertente que nós enfrentamos de problemáticas, mesmo não estando elas adequadas à nossa realidade, né, vivendo um momento sem incertezas e um momento de que todos estão surfando nas melhores ondas, quando vem a incerteza, quem está preparado, quem tem pessoas qualificadas, quem tem processos mais robustos e oportunidades já a longo prazo de investimentos em ambientes, principalmente atualmente, os ambientes digitais, são as empresas que conseguem aí circular nesse movimento sistêmico de melhor maneira. Só que não é somente tecnologia que traz resultados, né? Por quê? Porque todos os processos, sejam operacionais ou não, começam com uma coisa que é uma coisa que faz total sentido para toda organização e para todo momento, que somos nós, pessoas, né, que fazem acontecer. Dado esse cenário, dado esse contexto, dentro das corporações, nós temos a cultura organizacional e muitas pessoas, às vezes, operam os propósitos da empresa, às vezes estão lá apenas para ter um ganho, às vezes não sabem por que estão. Então, é um desafio muito grande para as próprias organizações entenderem, né, o momento de cada pessoa, desenvolver essas pessoas e trazer o de melhor de cada uma delas para a organização. Eu trago um momento de um livro chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que ele aponta um dos gestores que fez a revolução numa empresa chamada Continental Airlines, uma empresa que já estava fadada à falência nos Estados Unidos, num ramo muito tradicional que é o transporte aéreo, e com a mudança, com a transição de CEO para Gordon Bethune, ele implanta um processo de cultura organizacional valorizando as pessoas que lá estão, e desde 1994 até 2004, onde ele operou, ele foi ganhador de vários prêmios de liderança e de cultura nos Estados Unidos e até a nível mundial, né? O que você, Letícia, das suas vivências com educação corporativa, analisa, de fato, a importância disso para um cenário, seja de operação, de processos, só que mais ainda, de propósito do porquê que a empresa opera e satisfaz o mercado, né, o usuário ou o cliente, com seus produtos e serviços, e como engajar essas pessoas e como desenvolver essas pessoas para que tenhamos, então, melhores serviços, melhores processos e, obviamente, retornos satisfatórios para a empresa. Legal. Eu acho que a questão da cultura é super importante para como os negócios vão se desenvolver e como as pessoas vão reagir diante das incertezas. Como você falou agora no início, a tecnologia por si só não é suficiente. Então, a gente precisa capacitar as pessoas também para que elas consigam responder de forma eficiente, consigam interagir da melhor forma possível com as tecnologias também. E eu entendo que a cultura, a educação corporativa é um braço da cultura no sentido de aplicação mesmo, de colocar essa cultura em prática em algumas vertentes. Então, é muito importante que a educação corporativa seja muito bem alinhada com esse contexto cultural. Eu vejo que a educação corporativa, ela mistura a gestão de pessoas, a gestão do conhecimento e o negócio, o resultado para o negócio. E esses três elementos sempre muito permeados pela cultura. Então, eu entendo que a educação corporativa seja realmente colocar em prática o que é realmente essa cultura, quais são
os comportamentos que aquela organização prioriza, o que aquela organização precisa atender, qual é o principal foco que essa organização tem, se é uma organização para serviços, de tecnologia, isso tudo vai influenciar como a educação corporativa e as prioridades e as estratégias vão ser traçadas. E aí um ponto interessante que você falou sobre a questão do engajamento. Eu acho que isso é um ponto muito complicado, muito difícil. E foi aí que surgiu a minha curiosidade pelo design, que eu achei que o design poderia me ajudar nisso. Eu fiz, como você comentou no início, parte da minha formação foi feita na Universidade de Leeds, e lá eu tive foi o meu primeiro contato com design. Então, lá eu estudei, fiz 2 matérias, uma de psicologia do design e outra de design do marketing. Então, eu comecei a estudar naquela época, depois a carreira tomou outros rumos, e principalmente quando eu fui BP também, eu fui business partner por algum tempo. E aí depois, principalmente quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ter mais contato. Eu acho que a questão do design, de inovação, ferramentas de design thinking começaram a ser muito mais propagados. E aí eu voltei a estudar sobre isso. Então, acho que foi super... tem um papel crucial o design atualmente na minha atuação, para que eu possa realmente trabalhar o engajamento. Porque quando você pensa uma estratégia de educação de ponta a ponta, quais são, ela realmente voltada centrada na pessoa, né? Porque, por mais óbvio que isso possa parecer, nem toda a ação de educação corporativa está totalmente centrada na pessoa. Então, você precisa fazer esse link entre o negócio, os resultados que você precisa atingir através daquela estratégia para movimentar o negócio. Isso precisa estar muito atrelado também ao público que vai estar recebendo aquilo, qual que é o nível do público, o nível de conhecimento, enfim. E aí, ao traçar essa estratégia por completo, pensando assim, de quais são os resultados do negócio que eu preciso atingir, e para isso, quais os comportamentos que as pessoas precisam ter, quais as experiências elas precisam passar nesse desenvolvimento do conhecimento, como que a gente transfere isso para o dia a dia, porque não basta você ter uma experiência de conhecimento e não fazer a aplicação disso depois, e efetivamente mudar o comportamento que foi traçado no início. E como é que a gente acompanha essa transferência e no final entende se realmente foi efetivo. E aí, fazendo essa análise completa, você consegue também desenhar quais são os possíveis atritos que podem acontecer durante esse caminho. E aí, essa questão de remoção de atrito, de perceber, assim, em cada etapa de que você entra em contato com o participante, com os indivíduos que vão estar dentro da sua estratégia, isso eu aprendi com design. E como que você, na sua experiência, né, tendo aí vivido e atuado em culturas tão diferenciadas, né, europeia, no caso do Reino Unido, na Índia, né, a cultura que é uma Ásia, só que é uma Ásia um pouco diferenciada, né, nos seus aspectos. Nossa, totalmente diferenciada. Eu também posso falar bastante da Índia, tive vivência em Calcutá, então é uma realidade que, de fato, é marcante, principalmente para quem é do Ocidente, e, obviamente, é brasileira, né? Então, esse olhar sistêmico, essas vivências, trazem um embasamento de expertise muito grande com o estudo, mas também com a vivência. Eu acho que a vivência nessas realidades que fazem você ter esse diferencial no quesito de entendimento de pessoas. E, obviamente, eu citei da Europa, você tem, então, Reino Unido, mas você tem agora atuando numa multinacional suíça. Então, como que você consegue, através desses pontos de desenvolvimento que você teve a nível pessoal, incorporá-los numa análise, como você disse, centrada no ser humano, né, Human-Centered Design, para entendimento através de escuta ativa, observação ativa, e mensurar essa jornada de aprendizado dentro da corporação, de um processo inicial até um processo de uma pessoa, por exemplo, indo para um cargo de liderança ou até indo para outra corporação. Como que você tem alguma ferramenta, alguma dica, alguma coisa que te marcou nessa jornada profissional? Tá. Eu acho que todas as experiências que eu tive
em outros países me aceleraram muito nesse processo de adaptação e de entendimento de outras pessoas, enfim. E até pelo próprio curso de psicologia, que também já tem uma veia para esse lado, né, de interpretação de comportamentos, enfim. A questão da cognição, como as pessoas enxergam as coisas, como é que elas interagem com os processos, enfim. Mas não tem como eu não salientar a Índia, porque já que você conhece Calcutá, você sabe bem do que eu estou falando. Então, assim, é um país de extremos e que exige uma adaptação rápida, que você consiga fazer leitura rápida do cenário. É um sistema empresarial muito diferente do que eu estava acostumada. Então, exigiu uma adaptação rápida, porque eu já estava ali, já cheguei operando, enfim, eu trabalhava com educação corporativa lá também, no meu primeiro job. E então, assim, essa questão de você conseguir avaliar o cenário de forma rápida, eu acho que ao longo dessas experiências eu fui adquirindo essa capacidade. E eu acho que o fato de ter tido experiências extremas, então, assim, acho que o Reino Unido foi talvez o mais parecido com o Brasil aqui, da experiência cultural. A Suíça também tive uma adaptação, porque é um país muito tradicional, então aqui a gente tem um ambiente mais descontraído aqui no Brasil, mas lá é bastante tradicional, então tem algumas coisas que são muito burocráticas, então a gente precisa entender, inclusive, como que a burocracia passa na experiência da educação corporativa. Então, é uma leitura de processos como um todo para que você entender justamente aqueles atritos que eu te falei no início. Então, eu acho que essas experiências foram me mostrando isso, como que é importante o olhar para o outro, para que você consiga extrair a melhor experiência possível daquele momento. E eu, na Índia, eu morava em um apartamento com outros trainees. Então, durante o ano todo que eu fiquei na Índia, passaram 14 nacionalidades pelo meu apartamento, entre esse período. Algumas ficaram mais tempo, outras tiveram intercâmbios mais curtos. Então, além de ter que me adaptar ao cenário empresarial e o cenário cultural do país que eu estava vivendo, eu também tinha que me adaptar a várias culturas ali dentro do apartamento. Então, isso é uma convivência e gerenciar um apartamento também é quase que gerenciar exige algumas capacidades, né? Algumas capacidades empresariais também. Então, de você controlar, você vai tomar uma decisão todo mundo junto, qual internet que a gente vai colocar, enfim, questões de contratos. Então, essas coisas mínimas que a gente tinha que lidar com várias, pelo menos 6 pessoas, em cada momento tinha 6 pessoas no apartamento, de culturas e entendimentos muito diferentes. E nesse período também eu tive conversas muito interessantes. Então, eu morava com, em um determinado momento, um polonês que ele contava sobre a história da família dele, envolvendo as guerras, enfim. Então, aquilo te traz vivências pessoais e como que as coisas acontecem na Holanda, por exemplo, na Polônia, como que é o dia a dia das pessoas lá, e aí isso te traz uma visão muito mais ampliada do que do mundinho que a gente vive aqui no Brasil, né? E aí eu acho que isso vai te abrindo, essas experiências internacionais, eu buscava muito isso, porque eu acho que vai abrindo a sua perspectiva. Então, você vai entendendo diferentes cenários, vai vendo que existem outras formas de fazer coisas que parecem óbvias, e aí eu acho que isso vai trazendo o engrandecimento, assim. Então, por isso que eu busquei essas experiências. E eu tive a oportunidade de vivê-las, né? Então, assim, a UFMG, ela tem esses acordos com universidades no mundo todo, então eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, depois logo que eu me formei também, eu já fiquei, o último ano da faculdade, eu já busquei essa experiência na Índia, e antes de entrar na faculdade também tinha ido para os Estados Unidos, então eu busquei muito isso, porque eu acho que tamanha é a minha crença de que a experiência realmente muda a sua forma de pensar, muda o seu comportamento. Então, eu acho que eu trouxe todo esse conhecimento também para a criação de experiências aqui de educação na minha atuação agora. Porque eu entendo como que isso pode... Eu vivi na pele experiências extremas e aí eu tenho essa vontade de trazer... Não precisa ser tão extremo assim, né? A gente... uma jornada de aprendizagem, né? Não precisa ser tão extremo assim, mas eu sempre penso em quais são os impactos que eu vou causar ao longo dessa jornada e quais atritos podem acontecer,
E eu acho que você aprender uma coisa com uma forma impactante, entendendo como aquilo se estrutura no seu dia a dia, faz todo o diferencial, que é uma barreira que você já quebra ali logo de início. Para o processo de aquisição de conhecimento, que é um processo de mudança, no fim das contas. Legal. Tem um contexto que é difundido, que é a espiral do aprendizado pela Hyper Island, que é uma das grandes corporações aí de educação corporativa e disruptiva do mundo, né? Então, são 4 pontos principais que eles alocam na espiral do aprendizado. O primeiro, você faz algo. Então, essa questão de hands-on, de colocar em prática, é muito importante, o ponto inicial da espiral. Depois você reflete sobre o processo, né, do aprendizado. A partir dessa reflexão, você generaliza o aprendizado em si e depois você coloca a aplicação desse aprendizado. Então, desde o fazer inicial até a reflexão de todo esse processo e colocar em prática, existem, obviamente, as interações, né, tanto com o aprendizado quanto com as pessoas, e todos esses vieses cognitivos que nós temos das interações humanas. Como que você vê as principais barreiras desses vieses para o desenvolvimento das pessoas em si dentro da corporação? Sabendo que, obviamente, alguns são mais marcantes, outros menos, sabendo que o ser humano ele é social, um ser social, então precisamos ter a confirmação de outros para nos sentirmos pertencentes a algo. Então, o viés da confirmação, por exemplo, denota-se em grandes grupos. Então, o que você vê de estratégias até para desenvolvimento e entendimento desses vieses cognitivos e, digamos, aí quebrar essas barreiras para ainda mais trazer o desenvolvimento da corporação, mas das pessoas que ali estão? Bom, essas barreiras cognitivas, eu tenho uma busca mais teórica sobre essas questões, né, de como as pessoas aprendem melhor, e inclusive tem literatura recente dizendo que já não tem mais essa transição, essa diferenciação entre pessoas que aprendem melhor lendo, pessoas que aprendem melhor vendo. Todo mundo tem capacidade de aprender e de qualquer maneira, né? Então, essas questões das questões cognitivas são mais voltadas para a teoria, assim. E aí, quando eu trago o desenho da experiência por completo, então, como eu falei, eu gosto muito de usar a teoria dos 6Ds. E aí, o primeiro D dessa teoria é o determinar os resultados esperados. Então, eu vou focar ali nos resultados que eu quero mudar no negócio, então nos KPIs de negócio. Nesse momento, eu não estou lidando com os KPIs de educação. E quais são os comportamentos que eu preciso mudar? Então, se eu estou falando, por exemplo, sobre atendimento ao cliente, quais são os comportamentos que a corporação entende que as pessoas que lidam com o cliente têm que ter? E aí, a partir daí, eu começo a fazer a descrição da experiência mesmo. E aí, dentro da descrição da experiência, a gente pensa em quatro pontos. Estou até com uma colinha aqui, porque eu sou muito ruim de memorizar os nomes. Então, a gente tem o momento da preparação. E aí, nesse momento da preparação, que eu traço a jornada completa, que você começa a desenhar essa jornada, e aí você vai fazendo as análises de quais são as possíveis barreiras. Então, tanto barreira cognitiva, quanto barreira por exemplo, agora a gente está passando por essa situação do Covid, então eu tinha muitos treinamentos presenciais. Então, isso passou a ser uma barreira importante, e a gente precisou adaptar rápido. Então, alguns treinamentos a gente decidiu esperar um pouco para entender né, quanto tempo isso ia durar, quais seriam as medidas que a gente ia precisar tomar, e outros a gente já, de imediato, começou a fazer em formato online. E aí existe toda uma preparação diferente. Então, aí a gente retoma, dentro desse processo de desenho, a gente retoma essa parte de preparação. Aí tem o momento da aprendizagem especificamente, então ali você vai desenhar que tipos de experiências essas pessoas vão ter. Então você vai mesclar isso, vai ter uma parte que vai ser online, outra presencial, ou vai ser só online, ou que tipos de dinâmicas você vai trazer. Então, dentre todos esses momentos, analisando quais as possíveis barreiras. Então, alguém pode ficar desconfortável nesse momento, com essa dinâmica. Já aconteceu isso. A gente tinha
um treinamento veio formatado já da Suíça, e ele tinha uma dinâmica de grupo que as pessoas precisavam carregar umas às outras. E aí, eu acho até engraçado isso acontecer na Suíça, né? Que eles são tão formais. E aí, aqui no Brasil, começou a dar problema. Então, aí a gente voltamos nessa parte, né? Fizemos uma análise das pessoas, acho que sempre escutando muito com as pessoas, o feedback dos participantes também, acho que isso é muito importante. E a gente vai fazendo essas adaptações. Então, você precisa estar atento nesse estudo inicial de quais comportamentos você precisa mudar, fazer uma análise muito importante de quem são as pessoas que vão participar dessa ação, dessa estratégia, entender realmente qual é a vivência dessa pessoa. Então, às vezes principalmente quando eu vou formatar alguma experiência para técnicos de manutenção dos elevadores ou escada rolante, eu visito o posto, eu converso com os técnicos para entender qual que é a realidade deles, porque a gente tem várias ideias, mas são ideias corporativas, né? São ideias de quem fica sentado o dia inteiro no computador. Então, o que realmente vai fazer diferença na vida daquela pessoa, o que realmente vai ser um formato mais fácil de aprendizado para ela, até que nível conceitual eu posso ir. Então, assim, é um perfil de pessoas que, imagina, trabalham o dia todo indo de endereço a endereço para poder fazer a manutenção. Então, são pessoas super ativas. Se você coloca essa pessoa sentada num treinamento de 8 horas numa sala de aula, ou pior ainda, online, você não vai conseguir tirar muita coisa dela, né? Então, assim, porque é uma pessoa agitada de perfil, né? Então, eu acho que para que você consiga embasar isso, entender realmente quais são as barreiras que você vai enfrentar, é necessário, então, ter um entendimento muito bom do negócio, e qual é a cultura, e quais os resultados específicos você quer atender, os comportamentos que você precisa mudar, e conhecer muito bem o público-alvo. E aí, assim, acho que a partir daí você começa a desenhar uma experiência mais próxima do que realmente seja interessante para aquelas pessoas. E aí, eu acho que, como eu falei, a aquisição de conhecimento, no meu ver, também é um processo de gestão de mudanças. Então, é importante você fazer essa leitura de cenário, programar as etapas, e aí eu acho que esse engajamento ele tem que começar desde a seleção das pessoas que vão participar de determinado treinamento, ou o convite também tem que ser uma forma que a pessoa já vem mais interessada, que você já quebra aquela primeira barreira ali de o que eu estou fazendo aqui. E já aconteceu várias vezes em sala de aula comigo. Eu entrava na sala de aula para ministrar um treinamento e a pessoa nem sabia que treinamento era. Então, assim, do treinamento eu preciso quebrar aquela barreira de o que eu estou fazendo aqui, por que eu preciso te escutar, o que isso vai mudar na minha vida. Então, aqui eu já perdi muito tempo. E tempo para a gente hoje é escasso. É tempo, atenção das pessoas, porque você tem que enfrentar concorrência do celular, enfim, de pessoas que interrompem. Então, acontece tudo isso. Então, a gente precisa ser mais eficiente possível. Então, se eu conseguir quebrar essa barreira, num convite bem feito, explicando o que é, às vezes, gerando o interesse, você pode pedir para algum diretor ou um gerente gravar um vídeo e enviar isso para o WhatsApp das pessoas, ou fazendo convite, né? Ou para o próprio e-mail. Então, isso já quebra um pouco. As pessoas não estavam esperando que aquilo fosse acontecer. O gestor está ali falando, o gestor está presencialmente, né? Presencialmente, assim, pela tecnologia, fazendo o convite nominal. Então, tudo isso vai quebrando essa resistência inicial. E aí, eu gosto também de pensar durante o treinamento, seja ele presencial ou online, quais são os momentos uau, assim, que a pessoa vai ter, né? Que é aquele momento que vai dar um clique. Ou que ela vai viver uma experiência, aquilo que é uma experiência que vai ser realmente marcante. E aí isso facilita tanto o aprendizado quanto que a pessoa recupere essa informação depois quando ela precisar. E aí eu acho muito importante também sempre fazer um link com a prática. Então, o que esse conceito me traz de benefício na minha prática? Por que eu vou passar todo esse perrengue de mudar o meu processo, como eu sento todo dia para trabalhar, por que eu vou pensar diferente? Então, a gente faz essa correlação muito de trazendo para a prática, e eu acho importante também
dentro do treinamento, ter um momento em que a pessoa consiga experienciar o que aquela mudança traria para ela. Porque quando ela volta para a rotina, aquele trabalho inicial de mudança, ele já está meio que começado. Então, assim, se você pede para ela fazer um planejamento, se você está fazendo treinamento de gestão de tempo, então se você já, durante o treinamento, você já começa a organizar algumas coisas, a estabelecer matriz de prioridade, já pede para essa pessoa praticar, colocar atividades reais. Então, ela já chega na rotina, ela volta para a rotina com esse caminho meio andado, né? E vamos dizer assim, ela já tem... já comecei aqui, então deixa eu ver esses outros projetos que eu preciso analisar. Como é que eu priorizo isso? É muito diferente do que a pessoa chegar na rotina e ela vê o conceito lá, depois eu vejo isso, depois eu acerto. Esse depois não volta mais. Então, esse ponto da praticidade, para mim, também é muito importante. E eu acho que a questão que eu tinha falado do áudio, você trazer uma coisa que as pessoas não esperam, também ajuda muito no engajamento. Então, dependendo do tipo de experiência, do tipo de público que você está falando, isso é muito necessário. Eu estou passando agora pela criação, na verdade, execução já, de um programa de desenvolvimento para gerentes executivos na empresa. Então, um nível super alto de conhecimento, enfim, de criticidade. São pessoas que eu preciso realmente fazer uma experiência que de alto nível, para que isso realmente agregue alguma coisa para eles, e que eles entendam qual que é a direção que a gente precisa ir, o que precisa ser mudado, e como que eles... E principalmente, engajá-los e motivá-los para que eles cascateiem isso para as equipes. Não adianta só ele mudar o comportamento dele. Então, ele tem que sair dessa experiência com vontade de, poxa, esse negócio realmente faz sentido, vou dar sequência disso com a minha equipe também. E esse programa, então, a gente resolveu fazer uma divisão em módulos. E aí, o meu trabalho principal, assim, foi... A gente fez entrevista com algum a gente já tinha uma linha de raciocínio de quais tópicos a gente precisava falar, mas eu entrevistei os participantes e os gestores para fazer essa leitura de cenários. Então, o que realmente eles vão achar assim, desse tópico gestão de clientes, o que eles entendem que é importante para a atuação deles? Do tópico jurídico, o que vai fazer diferença para eles? Do tópico gestão de pessoas, qual que é o gargalo atual? O que está pegando? Qual que é a dificuldade agora? E esse é um público que faz poucos treinamentos corporativos. Geralmente os treinamentos são externos, quando acontece. Então, assim, é um público que sente uma certa carência disso, apesar de não demandar muito, mas eles sentem uma certa carência sobre isso. E como eu falei, o público high level. Então, eu trouxe tópicos como eu falei, a gente vem de uma cultura tradicional, né? Então, dentre os tópicos mais tradicionais, eu trouxe umas pitadas de transformação digital, de coisas que são super necessárias para esse momento, mas que talvez a organização não tivesse com atenção total ainda. E aí eu acho que um processo muito importante para mim hoje, e que, na verdade, eu enxergo isso como uma mudança, uma transição do profissional da educação corporativa antigo para o atual e futuro, que a nossa atividade vai passar muito mais agora a ser uma atividade de curadoria. Então, você tem que entender muito do negócio, estudar um pouco sobre aquele item que você precisa falar, mesmo não sendo a sua expertise, a sua área, a sua atuação, para que você consiga, quando você for procurar um fornecedor ou alguém que vai te ajudar naquele processo, você consiga não só conversar, ter uma conversa de alto nível com essa pessoa sobre aquele tópico. Por exemplo, o tópico que eu estou trabalhando agora é Customer Success, que vai ser o próximo módulo desse programa. E eu não entendo muito do conceito de Customer Success, não estudo sobre isso, mas aí eu fiz um estudo geral, conversei com algumas pessoas, então quando eu vou procurar um fornecedor para palestrar sobre isso, eu consigo ter uma conversa profunda sobre o tema. Então, não é assim, eu não vou ficar acreditando, esse cara aí parece que é interessante, tem muitos likes no LinkedIn, enfim, vou chamar para falar sobre esse tema. Então, eu consigo fazer uma curadoria importante. E outro ponto dessa curadoria também é que aí eu consigo fazer um briefing muito específico com esse profissional.
Então, eu consigo passar uma visão geral de qual que é a cultura da empresa, quem são as pessoas que vão participar, o que que a diretoria pensa, qual que é o nosso objetivo com essa intervenção. E assim, a gente consegue deixar aquele conteúdo muito mais específico, muito mais... o profissional, quando ele vai palestrar, ele vai entregar aquela experiência, ele vai falar uma linguagem da empresa, ele vai mostrar realmente como que aquele conceito é aplicável. Então, aí você quebra uma super barreira, né, de aprendizagem. A pessoa tá ali, isso é interessante, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, isso aqui aplica para mim. Então, enfim, quando você consegue fazer essa preparação e essa curadoria bem feita, a probabilidade de você criar esse wow para as pessoas, esse efeito wow para as pessoas é muito maior. E eu acho que esse foi o grande sucesso desse programa. Então, a gente começou em dezembro do ano passado, a gente fez um outro módulo logo antes da pandemia, assim, na semana antes do isolamento. A gente deu sorte que deu para fazer, porque é presencial. E assim, a gente vem superando as expectativas das pessoas. Então, agora eu tenho um desafio que eu vou ter que fazer um módulo completamente online. Então, a gente vinha de uma experiência presencial e agora eu vou precisar fazer esses voos todos online. E aí, para esse trabalho, então eu continuo meu trabalho de curadoria, como eu falei para você, eu dei o exemplo aí sobre o Customer Success, então eu estou selecionando os palestrantes, inclusive se você tiver alguma indicação, me manda depois. E aí eu estou preparando para entender assim, como que vai ser o melhor processo, como que eu posso trazer práticas da pessoa colocar a mão na massa mesmo, sendo que é uma experiência online. E como que eu posso aproximar essa experiência de uma experiência presencial que eles já estavam acostumados. Então, sei lá, se eu mando um gift box com uma caneca e falo, olha, na hora do coffee break, você usa essa caneca aqui, daí você manda um pó de café também, enfim. Tem várias medidas que você pode tomar para tentar aproximar essa conexão que você tem com o participante, que no momento presencial é muito mais fácil, né? E agora é um outro desafio. Então, para isso eu estou pesquisando, eu vejo o que as pessoas estão fazendo, eu leio coisas muito diferentes da minha atuação mesmo, porque daí ideias diferentes vão surgindo. Então, eu acho que o meu estudo vai por aí. Nossa, eu falei tanto, nem lembro mais qual era a pergunta. Eu respondi a pergunta. Eu vou puxar dois ganchos da sua fala, que eu acho que marcam muito o cenário de educação corporativa e experiência, né? O design de experiência nas empresas e até na expectativa das pessoas. Primeiro é alinhamento de comunicação. Então, você tem aí perfis diferenciados, pessoas de classes diferentes, de estilos de vida diferentes. E quando você tem uma comunicação corporativa, dependendo da empresa, ela tem alguns níveis, né? Então, você comentou do treinamento para gestores de cargos executivos, de cargos mais elevados. Obviamente, a sua comunicação tem que ser assertiva num ponto que eles vão captar aquilo e seja prático para eles em retorno para a empresa, em retorno para torná-los mais eficazes e eficientes. Mas você tem na outra ponta o olhar que você tem que viver aquilo, que é, por exemplo, num treinamento operacional, de manutenção, porque você, por exemplo, nunca fez aquilo, mas você tem que entender o processo da vivência de uma pessoa em como que ela pratica aquilo. Então, obviamente, todo o estudo de design, e design, obviamente, está em tudo, né? Eu gosto de ver o design como uma parte de identificação das problemáticas e trazer essas necessidades das pessoas de forma a solucionar essas problemáticas como um todo. Então, veja problema, solução, né, incorporando as ferramentas diversas. E eu acho que essa vivência que você teve, né, como profissional de observação ativa e escutativa aí da Campo, e no outro momento também, de uma maneira mais corporativa, de desenvolvimento de pessoas em altos cargos executivos,
traz essa maneira de se comunicar dos dois lados, o que é uma grande ferramenta, digamos, uma grande arma, entre aspas, né, para passar a mensagem. Então, comunicação eficaz incorporada em diversos segmentos. Do outro lado que eu vejo é a questão de motivação, engajamento e criação de embaixadores da causa. Então, você tem que replicar uma mensagem. Como que você faz isso? Você faz isso por meio digital, né, de um jeito. Você faz isso de maneira pessoal, a nível de desenvolvimento, num tete-a-tete, de outro jeito. E para você passar de maneira mais eficaz, você vai ter que, obviamente, ter esses embaixadores, essas lideranças, sejam eles pessoas do board, sejam eles pessoas a nível operacional que vão levar sua mensagem. E para isso elas vão ter que ter experiências marcantes, né? Parar no dia, ou depois de meses, ou depois de anos, talvez, e lembrar daquilo que ela viveu, né, naquele treinamento. Eu posso falar de alguns cursos que me marcaram positivamente, né? Eu não tive nenhuma vivência negativa ainda, mas eu afirmo que dos cursos que tiveram práticas assim de reflexão bem assim a nível muito pessoal, a nível muito de autenticidade, a nível de vulnerabilidade até, foram os cursos que eu mapeio, que trazem aí para minha jornada e que não assim, eu me recuso a aceitar de que aquilo não foi satisfatório para mim, independente de ter sido uma atividade que me tirou da minha caixa, né? Que me fez pensar, refletir. Então, acho que é um grande desafio. As pessoas que vão lá porque vão querer um certificado, as pessoas que vão lá porque realmente acreditam que aquilo vai fazer aí uma diferença para a qualificação, né? E a prática, e as pessoas que vão lá fazem a qualificação, têm o certificado, mas acima de tudo tem essa lembrança do que foi vivida e replicam aquilo para outras pessoas e são aí no melhor cenário os embaixadores da causa, né? E volto a dizer, se você não tiver uma comunicação efetiva a nível de se colocar no lugar do outro, né? A empatia é algo que a gente vê muito, até a sensibilização, e colocar isso numa conexão, eu acho que não tem a eficácia tanto quanto se tiver todo esse entendimento desse fluxo, né, e desse olhar vivido lá a campo, com entrevistas, interagindo, e até esse momento que você disse de palestrantes, a gente vê hoje que todos nós somos experts em algo, né? E como que de maneira... Todo mundo tem voz, né, agora. Todo mundo tem voz, as ferramentas estão aí. É mais mesmo, a curadoria acho que é algo muito importante, porque conteúdo tem de monte, ferramentas tem de monte. Como que você, no seu dia a dia, nas suas conexões, consegue implementar algo que seja eficaz para replicar a mensagem, seja da empresa, seja do seu propósito pessoal. Eu acho que isso é efetivo. Então, a comunicação aliada à motivação e engajamento é muito importante, claro, para essa experiência que a gente tá aqui pontuando. Eu queria saber um pouco mais das suas vivências com o design. Me conte mais em relação aos desafios que você vem enfrentando no entendimento do design como um todo e até para a aplicação disso para o seu cenário atual, que é de um entendimento de Customer Success, por exemplo, que é uma prática que empresas como os Zappos, empresas como o Nubank, empresas como grandes corporações que têm cases interessantíssimos, né, cadeias de hotéis de luxo, por exemplo, que agora, infelizmente, não poderão contabilizar mais cases de sucesso, mas que também permeiam sobre o Customer Success. Como que você vê esse grande desafio que de entendimento básico sobre algo e trazer à tona um olhar que desenvolva as pessoas mesmo não tendo aí esse conhecimento tão a fundo de algo? Da sua fala, eu queria só voltar na questão da conexão pessoal, né? Que eu também acho que essa é uma arma que eu uso bastante também nos treinamentos, porque eu acho que
assim como você trouxe da sua experiência, para mim também, os treinamentos que foram mais marcantes foram os que me atingiram no nível pessoal também. E por que isso acontece? Porque você chega no cerne da pessoa, né? Então, você pode estar falando na dimensão cargo, na dimensão função, na dimensão produtividade, que são, de certa forma, superficiais. Então, acho que as pessoas que são muito voltadas para a carreira, talvez você consiga abarcar ali, você consiga pescar essas pessoas. Mas quando você vai para o nível pessoal e você faz uma conexão disso, né, você consegue atingir esse nível, realmente o entendimento é muito mais profundo. E para esse tipo de experiência, eu acho que as mais fortes que eu tenho são voltadas ao treinamento de liderança, porque eu acho que os treinamentos de liderança, a gente precisa ter um alinhamento entre as estratégias, entre formas de executar, e às vezes até ferramentas que os gestores precisam usar, tanto para fazer planejamento de carreira, para fazer avaliação de desempenho. Então, você tem diversos níveis que você trata a liderança. Mas o que a gente vê é que, assim, quanto mais alto a pessoa sobe, o profissional sobe na posição de liderança, mais sozinha essa pessoa se sente. E aí acaba indo muito pro lado pessoal mesmo. Então, os desafios, eles começam a ter uma conexão, os desafios de liderança começam a ter uma conexão muito pessoal. Então, principalmente para treinamento de liderança, esses exercícios que têm essa conexão mais profunda, para mim, são essenciais. Então, você trazer, em momentos em que você está falando daquele assunto específico, em momentos em que você traz uma vivência, uma atividade, uma dinâmica, por exemplo, que sai totalmente do cenário, mas que a pessoa, ela inconscientemente, por estar fora do cenário, ela vai ter aquele comportamento de forma inconsciente, então ela fala, putz, nossa, olha, acabei de aprender uma coisa e já fiz de novo, né? Porque essa questão é uma mudança muito mais profunda, né? Então, eu estou falando isso principalmente para liderança. Agora, para outros tipos de treinamento, eu também gosto muito de usar storytelling. Então, eu acho que tanto de experiências minhas, quanto de experiências em que eu acredito que as pessoas vão se conectar de alguma forma. Então, e aí, se dentro daquela história eu não consigo, se é uma história talvez de um assunto que não chama a atenção de todo mundo, eu procuro colocar vieses dentro dessa história que vai atingir de alguma forma. Então, por exemplo, se eu estou falando de esporte, eu vou contar uma história sobre esporte. No cenário esportivo, e que, sei lá, no cenário de futebol. Eu, por exemplo, não sou muito fanática por futebol, então essa história não me tocaria se ela fosse pura e simplesmente sobre futebol. Mas aí você traz um viés de superação, de superar desafios, enfim, isso é uma coisa que me chama atenção. Então, assim, a luta que as pessoas têm para superar um desafio. Então, aí por isso que é importante conhecer o público. Às vezes é difícil porque você fala para o público geral, assim. Então agora, como a gente está fazendo esses treinamentos por webinar, às vezes eu já cheguei a ter 300 pessoas online comigo. Então é difícil eu conseguir entender todo mundo, né? O que vai ser interessante para essas pessoas, para os 300. Então, aí eu preciso incorporar essas histórias de conexões que sejam mais amplas. Aí eu acho que cria essa conexão realmente. Que é a questão da comunicação que você falou, né? Como que você... as formas como você interage com as pessoas, tanto antes do treinamento como durante, que você transmite essa comunicação, tem que estar muito linkado com a cultura. Também o que você vai trazer de benefício, de transformação na vida daquela pessoa, e eu acho que isso aproxima muito mais e quebra muito mais a barreira inicial de aprendizagem. E aí a outra pergunta que você fez era sobre... Em relação à sua vivência com o design, o que de fato, de ferramentas e de estudo que você tem aí para pontuar, que você traga para o pessoal que está nos acompanhando aí, que tem várias ferramentas, mas as que mais te impactam, porque em contextos diversos, em cenários diversos, quem já tem a prática disso, talvez por uma outra pessoa que também esteja no mesmo nível hierárquico ou numa mesma realidade, talvez possa fazer sentido, né? Sim. Eu gosto muito de usar Design Thinking e às vezes eu faço treinamentos com esse formato, então que as pessoas pensam junto comigo.
Eu também, e aí dentro do Design Thinking tem algumas ferramentas que eu gosto de usar, às vezes, para fazer planejamento. Então, por exemplo, principalmente o mapa de empatia, para me ajudar a conhecer melhor o público. Então, não é sempre que eu tenho a possibilidade de trabalhar com um público específico, mas sempre possível que eu tento fazer isso, porque eu acho que você atinge muito mais. Então, não adianta eu fazer, por exemplo, esse webinar que a gente fez para 300 pessoas, ele tinha um objetivo específico, mas se eu quero tratar de um assunto muito inerente a alguma função, então eu preciso segmentar. E aí, quando eu estou nesse processo de entendimento, até de que vem uma demanda do negócio, aí eu preciso até entender qual é o tópico real que eu preciso endereçar nisso. E aí eu uso o mapa de empatia. É uma ferramenta que eu gosto de usar, que aí eu consigo ter uma visão mais ampla, então eu vou conversar com as pessoas, eu vou fazer entrevistas, aí seja treinamento de qualquer nível, né, que seja lá qual for. As ferramentas são as mesmas, são dessa imersão mesmo no universo do participante. E aí depois eu coloco isso no mapa de empatia. Então, e aí eu acho que essa questão visual para mim é muito importante, que é uma coisa que o design trouxe pra gente, né? Tudo que você for construir, você precisa enxergar, você precisa ver, estruturar ele de uma forma. E essa estruturação visual, ela acaba te trazendo muitos insights no processo. E outra ferramenta que eu gosto muito de usar é a jornada do consumidor. Aí eu adapto um pouco para a minha realidade e para para a estratégia que eu vou executar. E aí é nesse momento que eu faço que eu identifico quais são os momentos de comunicação importantes, quais seriam os melhores formatos para essa comunicação e quais são as barreiras que eu posso encontrar também. Então, sejam elas barreiras cognitivas ou barreira de sentimental, porque às vezes você está falando sei lá, você vai falar sobre um conceito de produtividade e as pessoas, a Schindler tem essa característica de ter pessoas que têm carreiras muito longas. Então, você vai falar sobre um conceito de produtividade, eles já lembram de processos antigos, de situações antigas e que às vezes foram... o processo de gestão de mudança não foi tão bem conduzido, aí gerou ruído, enfim. Então, as pessoas têm essa memória, né? Então, quando você enxerga a jornada toda da experiência, fica muito mais fácil e eu procuro conversar muito com as pessoas também, não só quando estou criando um treinamento, para entender a história da companhia, como é que a gente chegou aqui, quais foram os principais marcos. Isso eu acho que são questões que vão te ajudando a projetar e a pensar que tipo de barreira você vai você vai enfrentar. Então eu vou vendo, nessa jornada eu vou marcando os atritos, e aí como que eu resolvo esses atritos. Então, eu acho que essas são as principais ferramentas que eu utilizo. E aí eu também utilizo, como eu falei, o 6D. Eu não sei se exatamente é uma ferramenta do design, para ser sincera. O conceito vem com isso, pela forma que esse conceito que essa metodologia é estruturada, com certeza tem uma pitada de design, mas eu não sei exatamente de onde que surgiu. Eu acho que é mais voltado para a aprendizagem mesmo. Mas eu acho que essa ferramenta também, ela consegue dar esse mapa visual de uma forma muito importante, essa divisão de etapas, que eu acho que conecta muito com o design também. Show de bola. Letícia, a gente está chegando ao processo final aqui do nosso bate-papo. Eu queria rápido, que você... né? Não, uma hora passava. Queria que você trouxesse aí, de tudo que a gente conversou, um apanhado geral, uma mensagem ou um contexto que você acha que é relevante e importante pontuar, né? Seja a nível, novamente, colocar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, mas que, de fato, traga essa mensagem final dessa temática tão relevante, né? Educação corporativa e design de experiência. Tá. Eu gosto muito de analisar um fluxo que que a experiência ela gera uma atitude, que gera um comportamento, que gera um resultado. E aí isso é um ciclo, né? Ele vai girando. Então, eu gosto muito de prestar atenção nesse conceito.
E eu acho que tudo que eu faço, independente se eu estou criando uma experiência, se eu estou fazendo outro tipo de atividade, eu sempre penso nisso. Que tipo de atitude essa experiência que eu estou vivenciando vai me trazer, vai mudar o comportamento e vai gerar resultados. Então, principalmente quando eu estou planejando algum tipo de experiência, eu tenho muito isso em mente. Eu acho que uma das principais características para o futuro, de um profissional do futuro, é 2 pontos, na verdade. A visão sistêmica, então você conseguir conectar todas áreas diferentes da sua, e eu acho que isso ajuda muito na comunicação também. Então, quando você um profissional da educação corporativa vai trazer uma iniciativa nova, ele tem que estar conversando com o que a área de marketing de produto está falando, o que a área de gestão de cliente está falando. Você precisa ter uma comunicação que seja concisa e fluida, porque não pode chegar várias mensagens, o RH falou isso, o marketing falou isso, então, né, é a confusão que fica na cabeça da pessoa, né? Então, de ter essa visão sistêmica, tanto enquanto profissional, eu como profissional que crio experiências, tanto quanto como eu posso criar essa visão sistêmica, desenvolver essa visão sistêmica para os profissionais também, para os colaboradores da empresa. E outra característica é o Learning Agility, que eu acho que também, como você falou, a gente tem muita informação. Então, você tem que entender o que faz sentido para você, o que realmente vem de uma fonte confiável, e principalmente como que isso se aplica na sua realidade. Então, eu acho que essa habilidade é uma habilidade que o profissional de educação corporativa precisa ter e precisa entender como que ele cria isso, insere isso na cultura também da corporação, que eu acho que para que os colaboradores tenham uma atitude muito mais proativa com relação ao ensino. E aprendizado e a mudança de comportamento. Então, eu acho que, no geral, essa é essa mensagem que eu gostaria de deixar, assim, tanto para os profissionais, né, para o autodesenvolvimento enquanto profissional e também enquanto auxílio para criar experiências. Fantástico. Eu corroboro muito dessa linha de pensamento. Eu acho que visão sistêmica, infelizmente, a gente não é incutida na nossa cultura a nível educacional, né? Se a gente começasse desde o ensino básico a ser questionado e ter afirmações de que questionar mais e entender a nível sistêmico faz total sentido para a nossa evolução, acho que nós teríamos indivíduos mais qualificados aí. Mas, enfim, a gente vai vivendo com os nossos desafios, né? Cada um seguindo a jornada e evoluindo em conjunto. Para finalizar, Letícia, por gentileza, se tiver alguma série, algum filme, alguma frase de impacto, algum livro que você tenha lido que de fato te marcou positivamente, seja a nível pessoal ou profissional, e que você possa compartilhar conosco e para quem irá nos acompanhar ou quem está nos acompanhando. Bom, eu até, os livros estão aqui na minha frente, eu separei aqui, porque eu sou bem clichêzinha, fiz um fundo aqui de livros, né? Então, deixa eu mostrar, aproveitar que estão aqui. Esse aqui é o 6D, que fala um pouco sobre essa metodologia que eu te falei. Então, eu acho que para o profissional de educação que faz design de experiência é muito importante. Tem o livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, também, que eu acho que esses dois são livros mais conceituais para a educação. Eu acho que é um livro antigo, mas ele traz já essa questão da visão sistêmica também muito forte, então ele está inserido num contexto que dá para a gente puxar para o atual também. Eu estou lendo agora O Antifrágil, estou pirando com esse livro, e eu acho que está super conectado, não sei se você já leu, mas está super conectado com esse momento que a gente está vivendo agora. Sem dúvida. E aí, eu li recentemente também, que me marcou muito, um romance que chama Tuareg. E aí, eu acho que é interessante comentar sobre esse livro, porque a forma como o livro é escrito, ele faz com que você vivencie aquela experiência. É quase como que, ele conta a história de um Tuareg, né? Então, ele se passa no deserto. Então, é quase como você sentir esse calor, você sente sede, você sente os conflitos psicológicos que esse personagem está passando. Então, acho que é uma forma de fazer uma leitura mais aprofundada, de que você consiga realmente entender esses conflitos que o personagem passa e que você consiga aplicar isso na sua vida também, quando você estiver
lidando com uma pessoa real, né? Então, como que você investiga esses conflitos psicológicos sem ser invasivo? Como que você entende qual que é a experiência, de onde essa pessoa está vindo, o que ela passa no dia a dia? Então, acho que é um exercício em outro formato. Que legal. Interessante. Para finalizar, deixa suas redes sociais, como o pessoal pode te achar, quais você mais usa. Eu uso muito o LinkedIn, então é Letícia Guimarães Maia, o nome que está lá, coloquei o nome completo para ficar mais fácil. E tem o meu Instagram também, o meu Instagram é fechado, mas manda um convite aí, que se alguém estiver interessado, Letícia Gui Maia, o meu Instagram. Perfeito. Letícia, grande prazer, muito obrigado pelas lições e pelo bate-papo, e tenha uma excelente semana. Você também, muito obrigada pelo convite e obrigada a todo mundo que esteve presente aí. Valeu, até mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau, até. Tchau.